Mas eu espero que os senhores não estejam dizendo que o Joaquim Barbosa prevaricou. Não. Não, mas ele tinha o poder, do artigo 383 do Código de Processo Penal, de determinar que se aditasse a denúncia com outros delitos. Sim, mas aí tem. Sim, ele poderia fazê-lo e não fez. Não fez. Aí era o relator do processo. Sim, por isso ele poderia. Sim, mas aí depende. Porque ele era o relator. Perfeito, mas aí depende do conjunto também. Perfeito, em relação a essa questão. Mas a condenação foi feita pelo conjunto do plenário. Sim, o José Dirceu teve um delito. Ele foi condenado a um delito. Originalmente eram 2, né? Os outros foi condenado a 3, 4. Mas ele. A formação de quadrilha acabou vencida formação depois. De quadrilha. Depois da remodelação da mesma da composição. corte. Que é um caso sui generis do Brasil. Você faz um julgamento com uma corte composta de um jeito e termina de outro. Quer dizer, tem coisas que é igual jabuticaba, é só no Brasil. O julgamento tem de começar com uma formação e terminar com Mas o relator era Joaquim Barbosa. Ele poderia mandar aditar a denúncia. Perfeito. Se ele entendesse que havia mais delitos a serem apurados. O problema é que a votação mas a votação feita pelo plenário, a grande questão é que chegou a ser uma situação sui generis, que você, quem dava a condenação, por exemplo, o ministro X, ele aproximava o seu voto do relator ou do voto do revisor. Então era uma coisa absurda. Se você fizesse isso é normal em julgamento. Mas se fizesse a média aritmética, eu fiz a média aritmética. Em julgamento, foi colocado pelo Dias Toffoli. Por que não fazendo aqui? Porque é um caso único. A ação penal 470 foi um caso único. Nunca o Supremo jogou uma ação daquela magnitude no tempo e pelo número de réus envolvidos e tal. Então houve uma enorme dificuldade que agora no Petrolão querem jogar por turma. É a segunda turma. Agora, é uma coisa muito estranha. O que faz a população desconfiar do funcionamento da justiça. Quer dizer que a organização do mensalão foi feita por um simples carequinha de Minas e uma senhora que recém assumiu o Banco Rural, que o pai falecido, tinha acabado de falecer, ela assumiu o banco, ela é culpada, Cátia Rabelo, pelo mensalão, e o Marcos Valério. E José Dirceu é consultor agora das empresas, inclusive envolvidas na Lava Jato. Professor Crismando, professor, desculpe, mas cada um respondeu pelo delito a que estava acusado. Sim, claro, é verdade. Mas na segunda fase do julgamento puxaram o tapete, foi um escândalo. O que o ministro Teori e o ministro Roberto Barroso fez na segunda fase do julgamento, que foram colocados lá para alterar a sentença, eu tenho absoluta certeza, porque na hora que conversaram com a presidente, quando ela os indicou inicialmente ao Senado, que faz sabatinas que são farsas, a questão que se colocava era o julgamento de José Dirceu. Toda a segunda fase só tinha um objetivo, retirar a condenação de formação de quadrilha. Então teve uma quadrilha sem chefe. É caso único na história do mundo. Nós temos uma quadrilha que foi condenada, mas não tinha chefe. Era sozinha. Aquilo aconteceu por um dado da natureza. Não foi. Eu só queria relembrar que o voto do Joaquim Barbosa, uma argumentação do Joaquim Barbosa quando foi finalmente derrotada a tese da formação de quadrilha, depois da reformulação da corte com a entrada de 2 novos ministros, que caíram de paraquedas ali no julgamento da ação penal 470. Você entende que a indicação de uma presidente é um paraquedas? O Joaquim Barbosa falou o seguinte... Porque quem indicou não foi um paraquedas, foi a presidente da República. Mas caíram de paraquedas num processo que já tinha sido julgado, Então o Joaquim Barbosa, ele lamentou e disse o seguinte, aspas, esta é uma tarde triste para este Supremo Tribunal Federal, porque com argumentos pífios foi reformada, foi jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida e extremamente bem fundamentada. Peço vênia à maioria e voto pela rejeição dos embargos infringentes, ora impetrados. E pelo que se está vendo, ele continua sendo aplaudido pelo discurso. Não. Aí é uma longa discussão, não dá pra gente continuar aqui. Mas o regimento do STF não pode ser superior a uma lei. Aí Não, isso é verdade, não pode mesmo.